Olá. Agora, não sei se você conhece, né? Infelizmente, né? Uns defeitos que brasileiros, leitores brasileiros têm é de não dar valor a autores nacionais, escritores nacionais. E mesmo quem gosta de ler, dentre das pessoas que gostam de ler, poucas gostam de poesia. Né? Então, os leitores de poesia são bem mais restritos, né? Bem menos pessoas dos leitores. E tudo bem, né? Existem poetas estrangeiros, como existem poetas também nacionais famosos, né? Um poeta estrangeiro que todo mundo conhece é Luís de Camões ou Shakespeare. Mas nacionais, né? Você pode conhecer alguns versos de Carlos Drummond de Andrade, né? Para quem não sabe, Machado de Assis, além de escrever, também fez alguns poemas assim. Mas da mesma forma que poetas são muito mais conhecidos homens, né? Então, por exemplo, né, o Álvares de Azevedo, né, a Lira dos 20 anos, assim, pessoas que escrevem romances, poemas de romance, geralmente são homens, né? Então aí poetisas, mulheres, ainda muito mais restrito. E essa é uma delas, né? Brasileira, poeta, né? Alta de Souza. A leitura de hoje é Oração da Noite. Eu tenho algumas considerações a ser feitas no sentido de que é nordestina, mas eu lendo assim, pesquisando sobre a história dela, não entendi algumas coisas, porque, né, obviamente, ela nasceu em 1800, né, e 80 ou 90, né, e morreu com 24 anos de idade, né, então ela morreu em 1900 ou 10 ou 14, eu acho que ela nem chegou à década de 20, não sei, por aí. E ela era católica, né? Então a maioria, né, dos textos dela, né, dos poemas dela fala sobre religiosidade, né, religião. Eu achei a história dela parecida com Santa Teresinha porque aos 3 anos de idade a mãe dela falece. E aí, um ano depois, o pai dela falece, né? E aí ela ficou órfã, criada pela avó. E aí ela morre aos 24 anos de idade de tuberculose, né? Justamente igual Santa Teresinha. Eu acho que ela morre em 1912 ou 1916, por aí. Esse vídeo não é intuito de ser biográfico ou informativo neste ponto. E, né, sim, poemas dela envolvem religião, fé, mas também envolvem paixão, romance, né? Porque ela namorou um rapaz, né, um servidor público durante um ano e aí terminaram. Parece que a família proibiu, não permitiu, né? E pouco tempo depois ela morre de tuberculose, né? Então os poemas dela falam sobre isso, né? Religiosidade, orfandade, né? E romance, né? Rejeição, né? E realização amorosa. E o que eu não entendo, né? É que pelo que eu vi, o pessoal do espiritismo, né? As sociedades espíritas lá do Rio Grande do Norte, do Recife, eu acho, começaram a psicografar textos dela, né? E o próprio famoso, né? Chico Xavier
dizendo que através de mediunidade, né, recebia ela e escrevia os poemas, né, falando de religião e tal, e, né, psicografado pelo espírito dela. E o que não faz sentido, né? Porque no vídeo passado, como nós falamos, né, católico e espírita não se misturam, né? Então, um não se mistura com o outro, né? Eu não sei o que foi isso, se foi uma tentativa de surfar na fama dela, né? Porque depois da morte dela ela foi condecorada, né, na Academia de Letras lá do Rio Grande do Norte, se não me engano, né? Mas pela breve história dela que eu li, ela não teve nenhum contato com sociedade espírita durante a curta vida que ela teve, né? Então, eu não entendo, assim, se, sei lá, parentes dela, né, depois, anos depois, se aproximaram do espiritismo e aí tentaram contato com ela, pode ter sido isso, né? Não sei, né? Quem sabe eu vá atrás, né, de ler mais sobre isso, ver se existe algum livro explicando sobre isso, né? Porque, tipo, existe alguma prova que ela fazia parte de uma sociedade espírita nessa época, né? Nessa época, em 1910, né? No Brasil. Então, é algo que eu investigaria, né? Que eu vou procurar saber, porque os demais católicos, como é que eles aceitaram isso, né? De forma assim, sem se revoltar, sem protestar, sem dizer isso é uma farsa, né? Então, eu vou tentar ir atrás disso, né? Porque se a alta ela nunca teve contato com espiritismo, ideologia espírita durante a vida, né? Então, fazer isso com ela após a morte dela, eu acho revoltante e ultrajante, né? Mas, né, se eu na minha pesquisa eu achar informações que ela frequentou algum centro espírita nessa época, né, aí eu farei um vídeo, né, me excusando e tal, né, me retratando. Mas eu realmente nem sei, né, se em que local que eu acharia essas informações a respeito, né, da conduta, da vida dela, né, ou se tem algum livro biográfico que fale da história da vida dela. Enfim, querendo ou não, né, o ato de fazer este vídeo, né, vai me estimular a ir atrás de mais informações, né? Então, se por acaso eu estiver repassando alguma informação errada ou incorreta, né, não é fake news, né? Então, a proposta desse vídeo é, a partir do momento em que eu encontrei essas informações, né, de psicografia, de textos dela após a morte, então, né, eu irei buscar se, né, faz jus, né, esse contato, né, mediúnico, já que se ela durante a vida dela, ela participou, né, de centros espíritas, né, ou não. Então, né, querendo ou não, vamos investigar, vamos ir atrás destas informações. Tendo dito isso, né, ela publicou só um livro, Horto, né, então, curioso, né, o Álvares de Azevedo também morreu com 20 anos, né, 22 eu acho, bem novinho, né, então, e ela morreu com 24. E aí eu fico, e ela produziu muitos textos, né, e aí às vezes eu fico me pensando, poxa, Daiane, né, eu também tenho meus próprios textos, né, meus poemas, e, né, além de não produzir muitos poemas, né, os que eu tenho não foram publicados independente por minha parte, né? Eu tenho 2 livros de poesia publicados, mas em parceria com outros autores, né?
e cada livro só tem 5 poemas meus, né? Então, publicados eu só tenho 10 poemas, né? Eu acho que eu devo ter uns 80, 80 ou 100 poemas criados. Enfim, mas mesmo assim, é pouco, né, para minha idade. Então, né, olhando a história da vida da Alta, do Álvares de Azevedo, né, e no pensamento da efemeridade da vida, como passa rápido, então eu não tenho certeza quanto tempo eu irei viver. E aí, né, o que fazer, né? Então, produzir, escrever, né, para não tenho interesses de ser reconhecida em vida, né? Mas quem sabe sirva de alguma coisa para quem ficar para depois. Porque assim, né? Olhando esses textos da Alta, obviamente falando de religião, né? Assim, muito me toca, muito me emociona, né? Me inspira também a escrever sobre isso, né? Então, como a Alta serve de inspiração para mim, vai servir de inspiração para todos nós, né? Pelo menos alguma coisa, algum legado deixaremos. Sem mais delongas, oração da noite. Ajoelhada, ó meu Deus, e as duas mãos unidas, olhos fitos na cruz, imploro a tua graça. Esconde-me, Jesus, da treva que esvoaça, na tristeza e no horror das noites mal dormidas. Minha gatinha deve ter tossido, eu vou reler a primeira estrofe, porque me atrapalhou. Ajoelhada, ó meu Deus, e as duas mãos unidas, olhos fitos na cruz, imploro a tua graça. Esconde-me, Jesus, da treva que esvoaça, na tristeza e no horror das noites mal dormidas. Maria, Virgem, Mãe das almas compungidas, sorriso no prazer, conforto na desgraça. Recolhe essa oração que nos meus lábios passa, em palavras de fé no teu amor ungidas. Anjo de minha guarda, ó doce companheiro, tu que levas do berço ao porto derradeiro, ó lúrido batel de meu sonhar sem fim. Dá-me o sono que traz o bálsamo ao tormento. Afoga o coração no mar do esquecimento. Abre as asas, meu anjo, e estende-as sobre mim. Macaíba, 3 de abril de 1899. Então, né? Os conhecedores ou leitores, né? Já devem estar acostumados nessa estrutura, né? 2 quartetos e 2 tercetos, né? Um soneto. E é uma oração, realmente, né? Provavelmente deve ter sido realizada de forma mental e posteriormente ela resolveu, né, eternizar nas palavras escrevendo. Né? E essa oração ela dirige a 3 pessoas, né? A 3 personagens. A Deus, que obviamente como católica esse Deus é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Como católica, Maria Virgem Mãe, Nossa Senhora. E aquele que está mais próximo de todo ser humano, né? Aquele que nos acompanha e nos protege desde a nossa concepção, né? Não só do nascimento, desde a concepção até a nossa morte, que é o anjo da guarda. Né? A gente percebe que ela rima,
né? Então, bora lá, pessoal, senhoras e senhores, eu não sou professora de português nem nada do tipo, né? Mas eu só estou fazendo as minhas observações, né? Então, se você quiser classificar, né, ó, A, B, B, A. E aqui, se você quiser colocar também, né, A, B, B, A, certo? E aqui ela faz uma mudança, né? Aqui ela faz C, C, D, D, e aqui uma outra terminação, né? Uma outra rima, você coloca E. Então, né? É simples, é puro, eu gosto muito, porque tudo bem, existem movimentos, né, de poetas que fazem versos livres, que faz versos brancos, né, que não tem rimas, e tudo bem, né, dá para expressar os sentimentos e expressar a mensagem. Mas eu gosto das rimas, né? Assim, eu tenho mais apreço aos poetas e às poetisas que rimam, que conseguem transmitir o sentimento, passar a mensagem quando o final dos versos combinam entre si e trazem uma sonoridade agradável, né? Um ritmo, uma melodia. Pelo que eu estava vendo também, teve poemas dela, né, da Alta, que foram musicalizados, né, que foram ritmados, né, transformados em músicas cantadas por cantores, né, músicos daquela região, né, de Recife, Rio Grande do Norte, né? Então, assim, né, eu gosto, né, e eu vou pesquisar a história da vida dela e, assim, quando eu comecei a escrever os meus poemas, claro que, né, tem poemas meus que falam de amor, mas também tem poemas que falam de fé e religião. E eu não conhecia a Alta de Souza, né? Então eu vim conhecer ela agora. E na minha cabeça eu pensava: ah, eu sou uma mulher, eu sou uma poetisa, né? Que faz poemas, tento ser poeta, né? Tento ser poetisa e tenho fé católica. Então, eu vou ser uma mulher pioneira, né? Em versos, em poemas, em sonetos de religião. A pessoa, o ser humano gosta de ser muito orgulhoso, né? Não, eu não fui a primeira, sim, já existiram mulheres poetisas antes de mim que já fizeram isso, né? Então, né, nunca ache que você é o melhor que faz primeiro de tudo, né? A Alta chegou primeiro que eu. E talvez, né, deve ter existido outra, né, poetisa falando, escrevendo sobre fé e religião no Brasil também, né? Eu lembro do meu avô, que tinha vários versos escritos, né? Mas só escrevia no papel, nunca publicou, deixava guardado. E depois que faleceu, né? Mudando as coisas, os versos são jogados no lixo e se perdem, né? E ele nunca publicou nenhum versos deles, né? Do meu avô. E aí eu reflito, né, a Alta, então, né, em 1890 até 1920, talvez, né, teve essa oportunidade de publicar seus textos, né, mas e outras mulheres, né? Vale lembrar também que a própria Alta de Souza, nessa época, por ser mulher, já era privilegiada por saber ler e escrever, né? Então, ela teve acesso a isso, né? A essa educação
coisa que para a mulher nessa época era irrelevante, né? Quem deveria estudar, ler e escrever, né? Eram homens. Então aí eu fico pensando, né? Em outras mulheres, né? Que pelo Brasil, né? Falando da realidade brasileira, talvez escreveram alguma coisa, né? Organizaram seus pensamentos e seus sentimentos em versos e só escreveram no papel, né? Nunca tiveram a oportunidade de publicar, né? E esses papéis ficaram escondidos dentro de cadernos ou livros e que com o passar dos anos foram se perdendo, né? E que nunca chegaram aos nossos conhecimentos, né? Então, quantas preciosidades devem ter sido perdidas por causa do anonimato, né? Então, por isso, né, tentaremos buscar mais, né, de autores e autoras não tão conhecidos do público em geral, ok? Então é isso, até mais.